Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Nada Trivial. E de terça-feira você já sabe, a gente discute um pouco sobre aprendizado em neurociência aqui no nosso quadro Aprendendo Neurociência, que é um patrocínio do Instituto Conectomos. Se você ainda não conhece o Instituto Conectomos, dá uma olhada lá no site ou nas redes sociais do Instituto Conectomos, aqui no www.institutoconectomos.com.br, ou pode acessar também o link que está aqui fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. E o que eu quero tratar hoje é que muita gente fala assim, quando eu começo a dar uma aula de anatomia, ou quando começo a explicar as partes do cérebro, ou como que elas interagem entre si, e óbvio, anatomia, né? A anatomia sempre vai ser um pouco mais complicada, porque existem muitos detalhes, existem nomes, né? Nomes completamente diferentes daqueles que a gente costuma encontrar, ainda que no cérebro volta e meia aparece uma outra coisa, assim, tipo oliva, né? Que na verdade é uma azeitona, ou corpo mamilar, que parece mesmo 2 mamas, né. Então, tem hora que até que dá para fazer alguma analogia da forma com o nome, mas na maior parte das vezes são nomes muito diferentes, são, estruturas muito diferentes, se tem ali uma perspectiva muito, eh, afastada do nosso trivial, do nosso cotidiano a respeito de como que a gente pensa as coisas e o que a gente vai aprender, né. Então, é muito comum as pessoas perguntarem para mim assim: "Mas precisa mesmo disso tudo? Precisa que a gente, aprenda todos esses nomes e todos esses detalhes e todas essas construções e todas essas reações químicas e todas essas reações elétricas, né? Será que isso realmente é necessário?" E eu quero dizer para vocês o seguinte: vai depender fundamentalmente do que você pretende com a neurociência. Se você pretende entender realmente, não é uma questão de você decorar os nomes, mas é uma questão de você entender o que são cada uma dessas coisas. O que tem cada uma dessas partes? Quais partes do sistema estão compostas por corpos neuronais? Quais partes são prolongamentos? O que significa uma via? O que significa uma conexão? O que significa ativação de uma rede neural? Porque, de fato, o que a gente costuma ver muito se fazer em relação à neurociência é usar de expedientes semelhantes àqueles que a gente tem nas ciências humanas, onde muitas vezes explica-se o fenômeno a partir de um conjunto de relações causais, como o indivíduo age dessa forma porque ele intenciona esse ou aquele resultado e tal, como se o tempo inteiro as pessoas estivessem programando suas ações, seus comportamentos, seus resultados. E aí é muito comum as pessoas simplesmente transporem isso para a neurociência e para o funcionamento do cérebro. Elas simplesmente pegam esse elemento, que é, hã, de uma relação, assim, meio lógica, quem sabe, né, porque isso aqui tem uma lógica, então, muito comum as pessoas falarem assim: "Ah, porque o ser humano ele faz dessa forma por uma questão de autopreservação, porque ele está preservando a vida, ou porque ele está buscando recompensa", né, como se as coisas realmente fossem assim tão simples, tão lineares, né. E se você está aqui no nada trivial, né, porque você já sabe que o nosso tema não tem nada de simples ou de trivial. Não é uma relação, direta entre uma coisa e outra, né. Então, conhecer as redes, os núcleos, os lugares onde ficam cada as estruturas, qual é o papel do neurônio, o que efetivamente significa o neurônio disparar um potencial de ação, o que significa uma frequência de disparos para o neurônio, como que o que a mielina tem a ver com isso, o que isso tem a ver com a velocidade de transmissão, qual é a relação que tem entre os diferentes neurotransmissores e seus efeitos, e cada uma das partes do cérebro é fundamental para que você se inicie nessa arte, nessa ciência, né. Porque senão você sempre vai parecer que você está lendo a partir do capítulo 5 do livro, né. Então é muito comum, eu ouço pessoas falarem assim para mim: "Ah, mas então isso é uma função do córtex pré-frontal". Aí, né, eu sem obviamente querer, ser chata, né, eu pergunto assim: "Qual parte do córtex pré-frontal?". E a pessoa diz: "Mas tem parte?". Sim, porque o córtex pré-frontal é uma estrutura relativamente grande. E existem partes do córtex pré-frontal que estão mais ligadas a funções executivas, a raciocínio, a cognição, a ativação de diferentes áreas do cérebro.
E vão existir áreas do córtex pré-frontal que estão muito próximas dos núcleos emocionais, dos centros emocionais. Então elas vão ter um papel muito mais próximo de gerenciamento de emoções, e cada uma dessas coisas são diferentes entre si, requerem desenvolvimentos e compreensões diferentes. Então quando você, sabe, generaliza córtex pré-frontal, o fato é que você não está dizendo nada, né? E as pessoas estão achando que estão abafando, né? Tipo, que estão traduzindo toda a função, e que estão ali num nível e tal. Então é comum, tá? É comum. Inclusive em vídeo de pessoa que se diz especialista ou até mesmo neurocientista. Já vi gente que fala assim, eu sou, tá lá escrito embaixo que ela é neurocientista. E manda uma dessa, porque o córtex pré-frontal, qual parte do córtex pré-frontal? Né? É, sobre o que exatamente você está falando, né? Com que tipo de função? A coisa não é tão simples assim, né? Ou depois fala assim, a amígdala, o sequestro da amígdala. Gente, o que é a amígdala em termos de estrutura? Vamos lá, me conta. É o quê? O que que tem na amígdala, né? O que que é a amígdala? Você precisa compreender que é um núcleo nervoso, que o núcleo nervoso possui os corpos dos neurônios, especialmente, que a amígdala não é um núcleo simples, tanto que a gente chama ela de complexo amidaloide, né? Assim, mais dentro da academia, a palavra amígdala significa, assim, até quase que um equívoco de nomenclatura, tá? A gente usa complexo amidaloide porque são vários núcleos e a gente precisa poder diferenciá-los entre si. E daí tem núcleos que são aferentes, que recebem informação sensorial, outros núcleos que são eferentes. E aí é super importante você conhecer quais são as eferências da amígdala, para você poder compreender que ela vai ter uma influência no sistema nervoso autônomo, que por causa disso ela consegue comandar a nossa visceralidade, ela pode aumentar o batimento cardíaco, pode mexer na pressão arterial, pode mexer através do hipotálamo e nos nossos hormônios, pode, através de áreas do tronco encefálico, estimular a atividade, de áreas relacionadas à percepção de dor, pode amplificar a dor, né. Geralmente, quando você tem uma emoção de valência negativa ativada pelo complexo amidaloide, você vai ter até uma sobreposição de estímulos dolorosos ali na substância periaquedutal. Tá vendo? Um monte de palavrão, né? Substância periaque grísia periaquedutal. Que cacilda é essa, né? Essa grísia, esse gris vem de cinzenta. Então, grísia é uma substância cinzenta. Aí você já pode perguntar, por que substância cinzenta? Aí já tem que entender que na substância cinzenta existe predomínio de corpos de neurônios ou de pequenos axônios sem mielina, porque se ela é cinzenta, significa que tem ausência de mielina. Depois, se ela é periaquedutal, significa que ela fica em torno do aqueduto cerebral. Onde fica o aqueduto cerebral? Entre o terceiro e o quarto ventrículos, no tronco encefálico. Então, já coloquei aqui um monte de coisas que nós nem estamos explicando, né? Mas só para você compreender que dominar essas coisas, e óbvio que você tem que aprender de forma lenta, você tem que ir incorporando, tem que ir absorvendo. E aqui nós temos um problema com relação especialmente à andragogia, que é o fenômeno de aprendizado de adultos. Porque os adultos, eles têm uma agonia, né, de querer aprender as coisas já na aplicação, tá? Já me diz aí como eu aplico. Calma, senta um minutinho, me escuta, porque tem uns detalhes aqui que você vai precisar compreender para poder depois realmente absorver a ideia do que é o funcionamento cerebral e por que que o funcionamento cerebral tem o impacto que ele tem, por que que a gente da neurociência se autodenomina monista, quer dizer, para a gente cérebro e mente é a mesma coisa, e mais do que isso, a mente como um produto do funcionamento cerebral. E não é porque a gente, como diz um ou outro aí, tem uma filósofa famosa, que eu não vou dizer o nome dela, que diz que os neurocientistas são burros, são tapados, são pessoas que não têm uma visão limitada sobre as coisas, porque acham que é possível o cérebro dar conta do funcionamento mental, né? E aí a única coisa que a gente pode responder para uma pessoa como essa é o seguinte: dá uma estudadinha, dá uma aprofundadinha, que quem sabe você veja o que você não está vendo ainda. E para você eu digo a mesma coisa. Tá afim de conhecer neurociência? Não fica na superfície, porque essa é uma ciência que não adianta nada você ficar na superfície. Vai ser tempo jogado fora, porque você vai ficar ouvindo uma porção de correlações estrutura-função que não vão fazer o menor sentido se você não entender o que
representa cada uma dessas estruturas do ponto de vista funcional e o que elas são capazes de fazer através da atividade elétrica de neurônios, da comunicação entre neurônios nas sinapses e na ativação de redes, que vão gerar comportamentos, que vão gerar pensamentos, que vão gerar atitudes de uma forma em geral. E, obviamente, nossa vida subjetiva e emocional. Então, pessoal, fica aqui a minha dica, tá bom? Neurociência, se você achar que está fácil, que está trivial, é porque está errado. Você está no nada trivial. E aqui é assim, ó, se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Te espero nos próximos vídeos e não esqueça de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que pode, se favorecer dele e deixar aquela curtidinha, se inscrever no canal, que dá uma força para a gente ir alavancando esse conteúdo para mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima.